Bom, meus irmãos, nós estamos estudando sobre MEB, Método de Estudo Bíblico. Na semana passada nós fizemos uma breve introdução, nós vimos a importância, por exemplo, da observação. Meu foco foi tratar sobre a observação, Nós vimos que para interpretar o texto bíblico como um bom intérprete da palavra de Deus, antes de tudo nós precisamos ser como um detetive na cena do crime e fazer observações, o máximo de observações que pudermos fazer, ou perguntas para o texto, como nós vamos ver agora. Eu parei nesse ponto aqui na semana passada e eu vou terminar esse ponto para nós entrarmos na letra I. Vale lembrar que nós estamos aprendendo o método OICA, Eu vou colocar aqui mais uma vez para vocês, só para vocês recordarem. O método OICA, Nesse método nós vimos que ele tem 4 passos. Como é que faz para isso aqui? Isso. Ele tem o método OICA, na verdade, aponta para os 4 passos que nós temos que dar diante do texto bíblico, Nós vimos que o primeiro passo, quando você abre a palavra de Deus, é observar, fazer o máximo de observação que você puder, Você é um detetive, você vai fazer muitas perguntas ao texto. Nós vimos que nesse momento você vai procurar a resposta para a pergunta: o que vejo? O que é que eu estou vendo no texto? Quem é esse personagem? Por que ele falou isso? E coisas assim. Nós vimos que depois da observação você vai ter que interpretar aquilo que você observou. Aqui entra o que a gente chama de hermenêutica, que são os princípios de interpretação bíblica, e meu foco vai ser na letra I, Nós vimos também que depois, o terceiro passo, depois de você interpretar, ou junto com a interpretação, você recorre à correlação, como os outros textos da palavra de Deus corroboram com o que eu acabei de interpretar, a conclusão que eu cheguei do texto, e por fim você vai fazer a aplicação pessoal, o que isso significa para mim, o que esse texto significa para mim. Então, para quem não estava aqui, esse é o conhecido método OICA. Nós fizemos alguns testes aqui, e quem perdeu, assiste depois, que já está lá no YouTube, tá? E por fim, para continuar da semana passada, nós vimos que na observação, nós precisamos bombardear o texto com perguntas. E há 6 perguntas fundamentais que nós devemos utilizar como iscas para lançar no texto. Essas perguntas, elas ajudam muito. Eu disse até, inclusive, que quando eu estou preparando um estudo ou um sermão, eu pego um caderno e eu ponho interrogação em todos os lados, Na minha Bíblia mesmo, que eu uso para estudo, também está cheio de marcação, cheio de interrogação, que eu vou colocando ali, Apareceu um personagem, e aí eu pergunto: quem é esse personagem? Quem é essa pessoa que está aqui? Por que ela está aqui? Qual é o papel dela nessa história? Você vê a história de Jesus com Nicodemos. Quem é Nicodemos? Jesus e a mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? Não está aparecendo nada ali, e eu estou apertando aqui. Caiu agora? Agora voltou. Ixi, agora caiu tudo aqui, tá? Mas eu vou prosseguindo aqui, depois, na hora que arrumar, nós conectamos ali. Então a pergunta quem é uma pergunta fundamental, importante, que nós devemos fazer sempre que encontramos um personagem. Ou também quando Jesus se refere a um personagem oculto, que às vezes a gente não percebe no texto propriamente que nós estamos lendo. Você vai recorrer ao contexto para descobrir quem é esse personagem que está presente aí no texto. Deixa eu andar para frente aqui, que fechou tudo aqui. Nós também temos a pergunta onde, A pergunta onde, lógico, se refere ao espaço geográfico, onde isso aconteceu, Por exemplo, lá no capítulo 4 de João, João registra que Jesus ele passou por Samaria. Aí você tem que perguntar onde era Samaria, por que esse trecho está ali, como esse trecho está correlacionado com o capítulo anterior. Só para vocês recordarem, no capítulo 3, Jesus está conversando com uma autoridade religiosa, um judeu que tem um conhecimento vasto da lei, um homem que participava do Sinédrio, ou seja, da Suprema Corte de Israel, e aí é para esse homem que Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo. O que é que Jesus estava mostrando para Nicodemos? Que a salvação não é restrita ao povo de Israel. Deus tem outras pessoas em outras partes do mundo. E aí no capítulo seguinte, onde está Jesus?
lá em Samaria, conversando com uma mulher samaritana, que nós nem sabemos o seu nome. Essa mulher não sabia nada sobre a lei, o que ela sabia estava errado. Jesus corrige, Jesus põe o dedo na ferida, e é ali que Jesus afirma pela primeira vez no Evangelho de João que ele é o Messias. Olha que interessante, ele não fez isso lá no capítulo anterior. E aí, Jesus fica 2 dias em Samaria, porque essa mulher vai lá para a cidade, conta tudo o que aconteceu, o diálogo dela com Jesus, e Jesus então fica 2 dias com eles. E aí lá no finalzinho do capítulo 4, tem uma afirmação interessante. Eles chegaram à conclusão, os samaritanos, de que ele é o Salvador do mundo. Olha que interessante. O que Jesus falou no capítulo 3, aconteceu lá no capítulo 4. Eles tiveram a compreensão daquilo que Nicodemos, uma autoridade que deveria saber disso, não sabia. Agora, aqueles samaritanos desprezados, odiados pelos judeus, eles então tiveram essa compreensão. Então, onde isso aconteceu? Em Samaria. Tá? E samaritanos e judeus não se davam bem. Era improvável um judeu passar por Samaria, mas Jesus foi para Samaria. Então, responder a esse tipo de pergunta traz um brilho maior ao nosso texto. O texto fica mais interessante. Quando também é uma pergunta importante, que indica o tempo. Quando esses eventos aconteceram? Quando? Quando aconteceram com relação a outros eventos? Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia que você tem na sua casa, ela não está organizada em ordem cronológica. Então é muito importante que você sempre faça essa pergunta para que você não fique confuso. Quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu fiquei extremamente confuso. Por quê? Você está lendo uma história, de repente o rei morreu. Morreu lá o rei João das Canelas Finas, lá que o pessoal gostou da semana passada. Morreu. Você continua lendo, você pula uns 4 livros para frente, aí o mesmo rei, com o mesmo nome, morre. E você fala, peraí, é o mesmo rei, é outro rei? Aí você começa a ficar confuso, você lê uma história em 1 Samuel, depois você vai ler essa história de novo lá para frente. Você fala, peraí, mas eu acho que eu já vi essa história sobre Davi. Você fica um pouco confuso, porque a nossa Bíblia ela não foi organizada de forma cronológica. Tá? Ela foi organizada por categorias, né? E lógico que isso bagunça tudo a cronologia. Então é muito importante você perguntar quando. Essa história que eu estou vendo, ela é uma repetição? Ela está em que momento da história, né? Em que momento da história da revelação? Ela está no período monárquico? Está no período da teocracia? Em que momento aconteceu esse episódio? Está próximo do Novo Testamento? Longe do Novo Testamento? Então é muito importante responder essa pergunta quando. Agora, nós podemos também fazer essa pergunta quando lemos algum tipo de relato. Por exemplo, o Senhor Jesus é registrado lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, que o Senhor Jesus se levantou em alta madrugada, está escrito assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. O Senhor Jesus se levantou de madrugada e foi orar. E a pergunta que você faz é, quando isso aconteceu? Em que momento da história de Jesus isso aconteceu? Não era um momento qualquer. Quando você continua lendo o texto, você vai perceber que era na madrugada mais ocupada da vida do Senhor Jesus aqui na terra. Quando você lê a narrativa que antecede a madrugada de Jesus orando para o seu Pai ali, você vai perceber que o Senhor Jesus estava extremamente sobrecarregado naquele dia. Ele não teve sossego. Era gente para todo lado. Todo mundo indo atrás dele, pedindo sinais, pedindo cura. Ele estava extremamente cansado, não teve o seu tempo com o seu Pai. E o que ele fez? Subiu para orar de madrugada para ter um momento a sós com o Pai. Então veja que não era uma mera oração comum que você faz no dia a dia quando você está diante de um prato de comida. Foi uma oração que foi feita mesmo no dia mais ocupado da vida de Jesus. E aí quando você chega na aplicação, quando você observa dessa forma, você tem uma aplicação mais eficaz. A aplicação pode ser feita. Eu não tenho desculpa para não orar. Eu sei que eu tenho que orar a todo instante, todo momento, quando estou dirigindo, estou falando, mas eu também preciso ter um momento a sós com o meu Pai. Eu preciso achar um momento na minha agenda para ter um momento com o Senhor. E não importa o cansaço, não importa a fadiga. Jesus estava cansado, evidentemente, como um ser humano. Ainda assim,
Ainda assim, ele achou um tempo. O tempo que ele achou foi na madrugada, mas nós podemos achar tempo na hora do almoço ou qualquer outro momento do nosso dia. Então, veja que a aplicação, ela é favorecida, ou ela é rica, quando nós fazemos as perguntas e encontramos as respostas no texto, né? Outro exemplo, né, de quando isso aconteceu é na afirmação de Jesus lá em João capítulo 8, versículo 2. Que Jesus disse ali: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a pergunta é, quando Jesus falou isso? Na verdade, tem outras perguntas que a gente faria aqui, né? Eu vou dar ênfase no quando. Nós poderíamos fazer, por que Jesus falou isso? Por que ele disse que é a luz? Né? Mas quando você responde ao quando Jesus falou isso, automaticamente você vai entender o porquê ele falou isso. O que estava acontecendo? Qual era o contexto? Jesus estava, naquele momento, na festa das cabanas. Aí você, que não sabe o que é festa das cabanas, você vai fazer o quê? O que é festa das cabanas? São as observações. Quando acontecia a festa das cabanas? O que eles comemoravam na festa das cabanas? São perguntas que a gente vai fazendo ao texto. Na festa das cabanas, basicamente os israelitas eles relembravam aquilo que aconteceu no Egito, aquilo que aconteceu no deserto quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles passaram a habitar em tendas. Os israelitas não tinham um imóvel fixo como nós temos hoje. Até porque eles eram peregrinos, eles estavam caminhando o tempo todo, né? E aí eles precisavam dormir, descansar. Então eles habitavam em tendas, em cabanas. Então a festa das cabanas, na verdade, é um memorial daquilo que os antepassados passaram. Inclusive, os judeus hoje, ainda hoje, o que eles fazem nessa semana da festa das cabanas? Eles montam as barracas no quintal e dormem a semana toda na barraca, para lembrar, tá? Só que nesse momento também da história da festa das cabanas, eles se lembravam que Deus conduzia o povo através de uma luz. Lembra que à noite tinha uma coluna de fogo que guiava os israelitas? E de dia a nuvem? Então eles se lembravam que Deus conduzia o seu povo através disso. E o momento da história, na verdade, no ápice da história, que é como se fosse o Hanabi de uma festa para nós, né? Que todo mundo quer ver, né? Você passou a festa toda, mas é o dia mais importante. Nesse dia, 4 candelabros de 25 metros de altura eram levantados. E eram, nesses candelabros, despejados óleo, muito óleo, e era aceso aquilo, né? Os historiadores, como por exemplo Flávio Joséfo, chega a afirmar que aquilo ali iluminava toda a cidade, também por causa da altura e o tanto de fogo que tinha. E é nesse momento, é nesse contexto que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. As pessoas estavam maravilhadas com aquela luz, com o brilho daquela luz, então o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então ele aproveitou essa oportunidade em que estava todo mundo embasbacados ali com aquele brilho da luz para dizer que existe uma luz muito mais importante do que aquela, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta, já pode pôr aqui, Du? Eu conecto aqui. Hã? Aqui que caiu? Fala isso não. Outra pergunta que nós podemos fazer e devemos fazer ao texto, talvez é a pergunta mais comum, é a pergunta por quê? Por que isso está aqui? Por que Jesus falou assim? Por que essa pessoa, ela reagiu assim? Por que essa história foi colocada bem aqui agora? Né? Quando nós estudamos o Evangelho de João, nós vimos que, por vezes, João dava a impressão de que as histórias estavam desconectadas. Está falando de um assunto, de repente, joga alguma coisa esquisita ali no meio. Às vezes eu falo para vocês aqui, inclusive em 1 João, não parece que João está meio perdido aqui? Não parece que ele deu uma viajada na maionese, porque ele estava falando disso, de repente ele mudou. Então a pergunta sempre é, por que essa mudança? Por que João ele mudou? Né? Vocês devem se lembrar, às vezes eu falo, será que João estava velho, que ele estava meio gagá? Não, ele tinha um propósito, um objetivo. Então a pergunta por quê é uma pergunta muito usada. É a pergunta, na verdade, mais usada. Quando você era criancinha, ou se você tem um filho pequenininho, que começa a falar, qual é a pergunta que eles mais fazem? Por quê? Por que, papai? Tudo que você fala, por que, papai? Por quê? Por quê? Veja, o conhecimento que os nossos filhos adquirem, muito do conhecimento que eles adquirem vem das respostas que nós damos aos porquês deles.
Então, fazer a pergunta por quê na palavra de Deus é muito importante, porque vai te ajudar a entender melhor o texto, a se aprofundar melhor no texto. Agora, a última perguntinha aqui dessas iscas é a pergunta: para quê? Para quê? Para que significa propósito? Qual era a finalidade? O que João quis quando escreveu João capítulo 3? Qual era o seu objetivo? Qual era o objetivo de Jesus ao falar isso? Qual era o objetivo de Jesus em reagir assim? Qual era o objetivo de Paulo ao falar essas palavras? E por fim, essa pergunta para quê, ela nos leva à letra A automaticamente, a aplicação. Para quê? Como isso influencia a minha vida? Como isso muda a minha vida? Então, nós temos essas 6 iscas que vocês devem lançar ao texto bíblico sempre que estiver fazendo a sua observação. Então, nós temos aí o método OICA. Acabamos de dar uma ênfase na primeira letra, né? A letra O, observação. E agora eu quero dar uma ênfase na interpretação, que vai ser a base das nossas aulas, que é agora que eu estou começando a aula, tá? A letra I, ela responde à pergunta: o que isso significa? A letra O responde que pergunta mesmo? Vamos ver se vocês lembram. O que eu vejo, né? O que eu vejo, o que eu estou vendo. E agora a letra I, o que isso significa? Ou seja, o que aquilo que eu observei significa? Porque os porquês ou as respostas, as perguntas que você fez, elas serão respondidas nesse momento da história. É você, quando está lendo o texto bíblico, a primeira coisa que você faz, você só enche de perguntas, você não procura a resposta. Vocês devem se lembrar, né, do Sherlock Holmes, desse teólogo famoso, né? Ele, quando estava na cena do crime, ele não dava resposta a nada, ele só anotava, e depois ele respondia: o que significa isso tudo que eu anotei? Tá? Então, nós vimos que existe uma relação muito importante entre a observação e a interpretação. Se você for um péssimo observador, sua interpretação vai ser horrível. Essa é a verdade. Então, a observação, ela é importante. É importante ser curioso. É importante fazer perguntas, né? Eu gosto de comparar com crianças. Quando eu estou lendo à noite a Bíblia para o Enzo, para o John, é o tempo todo. Por quê? Mas por que isso? Por que Jesus falou assim? É o tempo todo. Eles estão fazendo automaticamente OICA. Só que quando a gente fica velho, nós perdemos às vezes a curiosidade. Porque às vezes a nossa leitura bíblica é obrigatória, aquela leitura monótona que a gente tem que ler porque tem que ler. Nós não para pensar. Não temos curiosidade, porque, por exemplo, você já leu a Bíblia toda umas 4 vezes na sua vida, então não é uma história nova que você está lendo de novo, não é uma história nova que você está lendo, é uma história que você já leu, você está lendo de novo. Então a nossa, às vezes, reação à leitura bíblica é a pior possível. Nós perdemos a curiosidade, perdemos a vontade de fazer perguntas. Às vezes só lemos porque temos que ler, e isso é um problema, tá? Mas existe uma relação muito íntima entre a observação e a interpretação. Eu quero mostrar para vocês isso através de um relato histórico, né? Um grande cientista, até que foi prêmio Nobel, não lembro que ano, 1950 alguma coisa, José Manuel de Almeida, né? um português, uma de Nóbrega, né? Você pensou na Praça é Nossa, né? Você é velhinha mesmo, hein? Um português, ele era um cientista e ele fez um experimento muito interessante, através de observações. Ele chegou à conclusão de que as aranhas, nas suas patas, né, a aranha tem 8 patas, essas patas elas funcionam como sensores, que estão ligados à audição, à visão, ao entendimento da aranha. Né? Então, a aranha, ela observa o mundo através de suas patas. Ela sente a vibração, e essa foi a conclusão que ele chegou. Mas como que ele chegou a essa conclusão? Fazendo observações, evidentemente. Quais foram as observações que ele fez? É um experimento que você pode fazer em casa. Você pode fazer com os seus filhos. Ele colocou uma régua na mesa, de 30 centímetros, e aí ele colocou a aranha aqui, ele arrancou uma pata da aranha e falou: anda, aranha. O aranha andou. Aí ele arrancou uma outra patinha da aranha, ele observou: anda, aranha. Ele observou, andou tantos centímetros, anotou. Arrancou mais uma patinha da aranha: anda, aranha. A aranha um pouco mais, né?
capengando assim, né, 3 patinhas a menos, um lado mais rápido que o outro, calculou o tempo, calculou a distância, escreveu. Arrancou mais uma patinha, e agora a aranha só tem 2 patas de um lado, 2 patas do outro. Anda, aranha! Ela andou com muita dificuldade, diminuiu o tempo, mas chegou ali no alvo, com muita dificuldade, ele observou, anotou tudo isso. Arrancou mais uma patinha, anda, aranha! A aranha andou, arrancou mais uma, anda, aranha, sobrou 2 patinhas, ela se matando ali, mas conseguiu, ele foi anotando, observando, observação. E por último ele arrancou mais uma patinha, arrancou mais uma patinha e sobrou uma patinha. Anda, aranha! E a bichinha, coitada, né? Foi lá, se matou lá, mas um tempo mais longo, evidentemente, mas conseguiu chegar. E aí ele arrancou a última patinha da aranha. Ele colocou a aranha lá. Anda, aranha! Aranha, anda! Aranha, anda! Anda, aranha! Conclusão. Aranha sem pernas é surda. A aranha não obedeceu, né? E vocês ficaram surdos também agora, né? Desculpa aí. Foi culpa do Candião que não botou aí. Né? É evidentemente que é uma piada, mas isso pode acontecer. Você pode observar bem o texto bíblico, você pode até ser alguém curioso, você pode até fazer as perguntas corretas, você pode até bombardear o texto com as questões que precisam ser levantadas, mas se você não se atentar para os princípios de interpretação bíblica, mesmo sendo um bom observador, o que vai acontecer? Você vai afirmar que a aranha sem perna é surda. Você vai chegar a conclusões que a Bíblia não traz. Você vai chegar a isso porque você foi um péssimo intérprete daquilo que você observou. Então é muito importante ser um bom observador e ao mesmo tempo um bom intérprete. Ser um bom observador talvez seja muito mais fácil, porque nós somos curiosos por natureza. Agora, ser um bom intérprete ou um bom hermeneuta é um pouco mais difícil e requer de nós realmente se atentar para princípios básicos de interpretação do texto sagrado. Tá? Depois nós temos a correlação. Aqui eu falei só da letra I, daqui a pouco nós vamos entrar nos princípios de interpretação. O que é a correlação? A correlação ela responde à pergunta: como isto, essa história, esse texto, se relaciona com o restante da Bíblia, com o restante do contexto? Como essa passagem que eu estou lendo está relacionada ou correlacionada com o contexto dela. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque, por vezes, a Bíblia está apenas interpretando ela mesma. Por exemplo, quando você lê o livro de Hebreus, o que Hebreus é? O livro de Hebreus é apenas uma interpretação do Antigo Testamento. Olha que maravilha. Então, existe uma correlação íntima entre o livro de Hebreus e todo o Antigo Testamento, principalmente o sistema sacrificial. Então, você está estudando lá o sistema sacrificial lá de Levíticos, você está vendo os sacrifícios, você está fazendo as observações, e como é que você vai chegar às conclusões corretas? Talvez você só observando lá, você poderia chegar à conclusão assim: a Igreja Batista Reformada está errado, porque a Bíblia manda sacrificar. Você não conhece muito o Novo Testamento ainda, né? Aí você chegou lá e falou: pastor, está errado lá, hein? Está faltando sacrifício nessa igreja aí, bicho. Só que quando você corre ao texto correlato, você chegou a essa conclusão, essa foi a sua interpretação, errada, evidentemente. E você corre aos textos correlatos, a correlação vai apontar imediatamente para o livro de Hebreus. E aí você vai descobrir por que nós não temos sacrifícios aqui. Então a correlação ela ajuda muito a dar certeza da nossa interpretação. Às vezes chegamos a uma conclusão: a aranha sem pernas é surda, mas quando nós olhamos a correlação, ou seja, artigos científicos de verdade sobre a aranha, nós descobrimos que nada a ver, esse negócio de sensorial nas patas, não tem nada a ver. Isso aí é viagem na maionese. E por último, a perguntinha que responde à letra A, aplicação. O que isso significa para mim? Sempre a última parte desse processo é isso aqui. A última parte, nunca a primeira. Como eu disse na semana passada, muitas pessoas começam por aqui. Abre o texto bíblico, o que significa para mim? Ixi, vai dar errado. Porque não importa o que significa para você em primeiro lugar. Importa o que significa para o autor. Qual era o objetivo da passagem? Quando você passa por todo o processo de interpretação, aí sim você vai fazer a aplicação correta.
Se você não passar por todo o processo de observação, de interpretação, com certeza o risco de você errar na aplicação é muito grande. Nós vamos ver aos montes, que eu vou dar um monte de exemplo ao longo da nossa aula, e vocês vão ver um monte de interpretação errada aqui. Eu mesmo já tive, fiz, e você também. E vocês vão dar risada com tudo isso, tá? Eu quero apenas aqui para aquecer a vocês e mostrar a importância disso tudo, eu quero ler com vocês o texto de Provérbios 22, 28, que ordena: não removam os marcos antigos que puseram os teus pais. O que esse texto significa? A. Não efetuar mudanças na forma como sempre fizemos as coisas. Cortou lá. B. Não furtar. C. Não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade a cidade. Ou nenhuma das opções. Vamos lá. Fábio, qual a opção que você acha que está correta? Aqui, lembrando que aqui é o lugar para errar, tá? Se você acerta tudo, então não precisa vir não. Aqui é o lugar para errar, para não errar lá na escola, na fábrica. Qual que é? E outros irmãos vão pensando aí que eu vou perguntar daqui a pouco, hein? Sem abrir o texto, está ali o texto, já pode olhar e vão pensando aí. Tem algum palpite? Está faltando um pedaço? Eu vou ler aqui. Não efetuar mudanças na forma como sempre fizemos as coisas. A. O B está todinho. Né? C. Não remover os marcos que orientam os viajantes de cidade a cidade. O outro, nenhuma das opções acima. O negócio foi para cá mesmo. Letra A. Alguém mais acha que é a letra A? Não. Acho que é o D. D? Nenhuma das opções? Alguém mais acha que é a letra D, junto com o Gandião? Quem acha que é a letra C? Então vamos de baixo para cima. Quem acha que é a letra C? Tati, Adriano, está levantando a mão ou está coçando a barbinha? Letra C? Letra C? Letra C? Quando eu aplico esse teste, eu apliquei esse teste há muito tempo atrás, né? Inclusive isso que está no YouTube, né? Provavelmente alguns antigos assistiram isso aqui. A maioria, se você olhar no comentário, a maioria foi para a letra C. Quando eu dei aula também no seminário sobre isso, também a maioria vai para a letra C. Mas como é que nós respondemos, como é que nós resolvemos isso? Qual pergunta nós temos que fazer para esse texto? Vamos pensar nas perguntas, nas iscas. Não removam os marcos antigos que puseram seus pais. Que pergunta você faria para o texto aí? O que é Marcos? O que é Marcos? Pode, Gide falou o que é Marcos. Marcos é aquele goleiro bom do Palmeiras, né? Vocês não sabiam, não, né? Essa é uma pergunta boa, né? Para aqueles que partiram do pressuposto que a letra C está correta, o que seria Marcos para vocês? As estacas, né? As placas, ponto de referência. Para quem foi na letra A, quem foi na letra A mesmo? Foi você, Fábio? O que você imaginou que seria Marco? Ou Marcos? Não efetuar mudança na forma como sempre fizemos as coisas. Ensinamentos. Essa é a resposta que as pessoas dão também, nessa letra aí. Né? Ou seja, nossos pais nos ensinaram os fundamentos e nós não podemos remover esses marcos. Aí você pode até dizer assim, inclusive os apóstolos, eles ensinaram assim, então vamos voltar para os marcos dos apóstolos, né? Mas eu peço a alguém que, por gentileza, abra esse mesmo texto na NVI e leia no microfone, por favor. Uma outra versão. Essa aqui é a versão um pouquinho antiga. Na verdade, tem a NAA também, tem outras versões, mas uma só basta, né? Candião vai ler aqui. Calma lá, Candião. Tudo isso para mostrar para vocês o quanto as perguntas são importantes. Está aqui, Marcos, eu não sei o que é, então eu faço a pergunta, o que é isso? Pode ler? Pode ler. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Ok, não remova os marcos que delimitam as propriedades que foram colocados por seus antepassados. Leia o seu. Dá aqui, traz o microfone para sua esposa. Se alguém tiver outra versão, pode ler também, que vai ajudar ainda mais.
Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram estabelecidos por seus antepassados. Limitam as propriedades. Tá igual, quase a mesma coisa. NVT tem aí? Olha lá, o Candião, corre lá. Agide. Por isso que a aula não rende, olha a velocidade que ele leva o microfone. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Ok. E agora, será que deu uma luz? Deu uma luz para responder isso aqui? E agora, qual a resposta vocês acham que é certa? Hã? A D? Não. Não. A B. Ó, hoje aqui no Japão, no Brasil não funciona muito porque ainda não temos essa marcação na terra. Aqui no Japão, você vê aquela marquinha vermelha no chão, não tem no seu terreno lá? Quem tem casa? Certo? Hã? Então, aqui que eu estou falando. Tá, aqui, mas aqui a gente vê mais com... Tá claro, em todo lugar que você passa, você vê. No Brasil, às vezes, não tem, né? Você não vê, né? Tem na mente. Então, aquela marquinha vermelha, o que aconteceu? Você comprou, seus pais compraram um terreno. Tá lá a marca, terreno do meu pai é daqui até aqui. E os filhos iam lá, davam um passo e... Tá roubando, né? Tá furtando. Essa é a ideia, né, do texto. Então, viu como um texto como esse pode nos levar a aplicações equivocadas do tipo, olha, nossos pais, eles ensinaram as coisas assim, a tradição é boa, olha a tradição dos pais da igreja, nós devemos nos manter a tradição e não remover os marcos, ainda que seja verdade isso, né? Mas não é isso que o texto quer dizer, né? Não quer dizer outra coisa a não ser não furtar. Tudo isso, essa conclusão, nós só chegamos porque fazemos a pergunta correta ao texto. O que é ou o que são esses marcos? Tá? Então, viu como é importante? Então, nós vamos encerrar aqui, porque se eu entrar aqui, eu vou precisar de uns minutinhos, muito mais do que 6 minutos. Tá bom? Então, nós vamos terminar um pouquinho mais cedo.